A Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça vem abrindo, dia após dia, aquilo que se habituou a chamar de caixa preta do Judiciário. Venda de sentenças, tráfico de influência e abuso de poder. Mas para alguns juristas, o CNJ desrespeita a Constituição ao exercer tarefa cuja competência caberia às Corregedorias Regionais de Justiça. Hoje vamos esclarecer se existe realmente esse conflito de competência e conhecer um pouco mais sobre o trabalho das corregedorias. Está conosco a juíza Gisele Pereira Alexandrino, corregedora da Justiça do Trabalho de Santa Catarina, que é magistrada há 21 anos. Juíza Gisele, é uma satisfação tê-la conosco para falar sobre o trabalho da corregedoria que, diga-se de passagem, tem conseguido mais visibilidade nos últimos tempos, especialmente pela imprensa. Inicialmente, eu gostaria que a senhora explicasse para quem está nos acompanhando qual é o papel do corregedor de justiça. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite realizado pela Assessoria de Comunicação Social do Tribunal para manifestar-me nesse programa tão importante que divulga as atividades da Justiça do Trabalho em Santa Catarina. Bom, a função principal da corregedoria é atuar no aperfeiçoamento dos serviços judiciários de forma a garantir uma prestação jurisdicional mais rápida e eficiente. O seu papel é de colaboração com a primeira instância, discutindo, abordando e divulgando as melhores práticas de forma que as rotinas de trabalho venham a trazer um impulso maior ao andamento dos processos. A senhora falou em papel de colaboração com a primeira instância. Isso me dá um gancho para a próxima pergunta, até porque durante muito tempo a imagem do corregedor junto a juízes e servidores que eram inspecionados era de alguém distante da realidade da unidade judiciária e que, de tempos em tempos, aparecia para dizer o que estava certo e o que estava errado. Gerava até um certo temor. A senhora acha que essa imagem mudou? Eu acredito que a imagem de fato existia. Eu, como juíza de primeiro grau, muitas vezes também senti essa apreensão ao receber a visita do corregedor que estava em atuação nos períodos em que atuei na primeira instância. Eu quero crer que esta visão tem sido alterada no decorrer do tempo, com base também numa nova visão dos corregedores que passaram a assumir este serviço, que é bastante relevante, mas que também traz a sua carga de muitas vezes de antipatia, porque certo. O corregedor justamente ele existe para corrigir eventuais irregularidades ou descaminhos enfrentados no andamento dos processos nas unidades judiciais. Mas atualmente eu vejo que talvez essa ansiedade, talvez um pouco de preocupação que antecede a visita correcional, ela está mais ligada nos esforços que são realizados nesse período para colocar em dia alguns serviços que estejam com atraso, alguns prazos que não estão sendo cumpridos a contento, mas por motivos muitas vezes até alheios aos servidores que laboram nas unidades judiciárias, tais como o volume de trabalho muito grande, também muitas vezes carência de servidores, seja por alguma lacuna de lotação ou também por alguns afastamentos justificados do trabalho. O que eu tenho notado é que as visitas têm transcorrido com muita tranquilidade, a busca sempre é pelo diálogo, as questões que muitas vezes se percebe que tem necessidade de ser alterados, alguns procedimentos, eles nunca se dão sem antes buscarmos saber o que está impedindo que as melhores práticas sejam adotadas na vara. Muito bem. O corregedor ele pode fazer determinações à unidade judiciária ou ele fica apenas nas recomendações? Eu entendo que o corregedor pode e deve fazer determinações naquelas situações em que os procedimentos possuem previsão legal, na consolidação dos provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, bem como nas normas estatuídas pela Corregedoria Regional.
eu tenho feito determinações nestas situações em que existe alguma previsão normativa e tenho deixado para apenas recomendar naqueles procedimentos que ainda não existe uma disciplina normativa estabelecida. Muito bem, a impossibilidade legal de a Corregedoria punir ou repreender juízes que não acatam, porventura, as suas recomendações ou, como a senhora disse, determinações, não prejudica de algum modo a efetividade do trabalho do corregedor? De fato, o corregedor ele não aplica pena, ele não tem essa capacidade de punir os magistrados. Entretanto, incumbe à corregedoria a apuração de faltas e eventuais desvios de conduta que apure. E cabe a ela, então, propor, no nosso caso, ao Tribunal Pleno, a instauração do procedimento administrativo disciplinar. Então, naquelas situações em que se constata um descumprimento reiterado a procedimentos previstos para uma melhor prestação jurisdicional, a possibilidade de responsabilização funcional do magistrado realmente existe. É verdade que a função primeira da corregedoria não é buscar a punição, e sim chegar a um consenso, conversa, diálogo, para que o magistrado, mesmo os servidores, percebam que as práticas que estão sendo adotadas muitas vezes não são as mais eficazes. Bom, para nós encerrarmos o bloco, está aí repercutindo na imprensa a polêmica sobre a atuação da Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, que tem inclusive afastado juízes de suas atividades aí pelo Brasil afora. O presidente do CNJ entende inclusive que esse tipo de fiscalização não compete à Corregedoria Nacional e sim às corregedorias regionais. Diga-se de passagem, esse entendimento, esse posicionamento do ministro César Peluso tem sido derrubado nas sessões do CNJ. O que a senhora pensa sobre esse assunto? A controvérsia de fato existe e eu entendo que ela é resolvida através da análise dos dispositivos constitucionais que regem a matéria. A emenda constitucional 45 inseriu no texto constitucional o artigo 103b, parágrafo 4º, que estabelece a competência do Conselho. E consta nesses dispositivos, em 2 dos seus incisos, que além da fiscalização da atuação administrativa e financeira dos tribunais, cabe ao Conselho também fiscalizar o cumprimento dos deveres dos magistrados. Este controle se dá também no sentido de punição. Então, o Conselho tem como atribuições também o recebimento de reclamações, podendo avocar processos disciplinares que estejam em cursos nos tribunais, podendo aplicar penalidades como a de remoção, disponibilidade e aposentadoria, certo, bem como também atuar de forma revisional, seja de ofício, seja através de provocação naqueles procedimentos disciplinares julgados no período de 1 ano. Muito bem, juíza Gisele, nós precisamos chamar um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, só um instante.